Aquele dia começou como qualquer outro para Marcus Hale. Ele desceu do SUV prateado estacionado em frente à entrada principal do Hospital São. A Lora com uma presença impossível de ser confundida. A calma e o comando de um homem acostumado a segurar a vida em suas mãos. Acostumado ao peso de um bisturi e à gravidade de decisões que mudam destinos. Como neurocirurgião de renome mundial e cofundador da Fundação Hale, uma iniciativa filantrópica que apoia o sistema público de saúde, Marcus era um nome admirado pela imprensa e respeitado por seus colegas. Naquele dia, ele chegou ao hospital para finalizar o lançamento de uma grande expansão médica, uma iniciativa ousada que dobraria a capacidade de atendimento do hospital e gravaria seu nome nos pilares do futuro da medicina moderna. Tudo havia sido organizado perfeitamente. Contratos preparados, a mídia esperando do lado de fora para entrevistas. Seu assistente Lucas o seguia de perto, olhos sempre no relógio, lembrando-o de que o conselho administrativo o aguardava no andar de cima. Mas a poucos passos pelo corredor central, um grito ecoou vindo da ala de maternidade. Marcus não deu atenção a princípio. Gritos eram parte normal da rotina hospitalar, mas algo na entonação daquele choro o fez parar. Não como médico, mas como homem, lembrando-se de algo que tentava esquecer. Virou a cabeça e seu coração pareceu parar no meio da batida. A mulher na maca, contorcendo-se de dor, com os longos cabelos trançados encharcados de suor, não era outra senão Amara Wells, Santorini. 3 meses antes, uma rara chuva noturna se estendia sobre os telhados brancos da ilha grega como uma melodia melancólica escorregando no fim do verão. O hotel que sediava a Conferência Médica Internacional estava quase vazio, restando apenas as luzes douradas tremulando sobre o bar na cobertura. Marcus, exausto após um longo dia de apresentações, serviu-se de uma taça de vinho tinto e saiu ao ar livre, em busca de silêncio. Ele não sabia que aquela noite se gravaria em sua alma para sempre. Ela estava ali, sozinha na chuva. Seus longos cabelos trançados colavam a pele como fios de seda. Seu vestido leve esvoaçava ao vento. Quando ele se aproximou, ela ergueu os olhos. Olhos que brilhavam com calor e um poder silencioso e feroz. "Não tem medo de se molhar?" ele perguntou. Ela riu, e o riso de Amara Wells não se parecia com nada que Marcus já tivesse ouvido. Baixo, doce como mel e completamente livre. Depois de um dia inteiro dissecando cérebros e sistemas neurológicos, a chuva é a única coisa que ainda parece real, disse ela. Ele não riu de volta de imediato, mas algo naquela verdade o fez se sentar diante dela, sob um toldo estreito, mal largo o suficiente para 2 cadeiras de madeira. Começaram a conversar sobre coisas que não cabem em currículos. Ela tinha medo de voar, mas adorava ver aviões decolando. Ajudava mães solteiras a dar à luz em clínicas remotas. Seu sonho era construir um centro de bem-estar holístico para mulheres. Um lugar sem julgamento, sem vergonha. Marcus contou que frequentemente se sentia um estranho no mundo que ele mesmo havia construído. Que por trás das luzes cirúrgicas e das reportagens de capa, ainda se sentia como o menino que ninguém jamais enxergou de verdade. A chuva engrossou, trovões estalavam no céu, mas sob aquele teto estreito, eles já estavam mais próximos sem perceber. Então ela colocou a mão sobre a dele, suavemente, e naquele instante, Marcus sentiu seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. A lógica cedeu, as barreiras desapareceram. Eles não voltaram imediatamente para o quarto dele. Primeiro, dançaram na chuva, rindo como loucos. O vestido dela colava ao corpo, e ele a observava girar, radiante, sem defesas. E, pela primeira vez em anos, ele apenas seguiu o momento. Quando finalmente entraram no quarto, os corpos tremiam de frio, mas queimavam por algo mais profundo. Aquela noite não foi apressada. Cada beijo, cada toque, parecia reaprender a respirar, e quando ela repousou a cabeça no peito dele,
perto do amanhecer, e sussurrou: "Isso não parece apenas uma noite qualquer." Marcos nada respondeu. Na manhã seguinte, ele foi embora. Deixou um bilhete dobrado e uma mulher que não ousou manter por perto, temendo que ela se tornasse a única coisa em sua vida que ele não conseguiria controlar. Marcos tentou esquecer. Mergulhou no trabalho, em agendas lotadas, cirurgias sem fim. Disse a si mesmo que foi só uma noite, breve, um erro, sem importância. Mas a lembrança nunca se apagou, apenas se escondeu sob a superfície do seu frio cuidadosamente calculado, esperando o momento certo para emergir. E esse momento veio, não num sonho, mas na realidade. No corredor estéril do Hospital Santa Laura, ao ouvir aquele grito, ao ver a Mara na maca, tudo voltou como se aquela noite chuvosa jamais tivesse terminado. Ao olhar para ela, Marcos sentiu que estava diante de algo que havia quebrado e que nenhum tempo seria capaz de consertar por completo. "Me desculpa", ele sussurrou, sem encarar o olhar dela. "Eu fui embora. Fui embora quando você mais precisava de alguém." Sua voz tremia, frágil e exposta, e quando finalmente a encarou, os olhos estavam vermelhos, mas ele não se escondeu. Não havia armadura nele agora, apenas a dor crua do arrependimento. "Eu costumava achar que emoções tornavam as pessoas fracas. Vivi uma vida governada pela razão, pelo controle, mas você é a única pessoa que já me fez querer tirar essa máscara." Nada. Ela apenas o olhou, e em seus olhos havia uma dor profunda demais para ser dita em palavras. Marcos soltou o ar, trêmulo, e levou a mão ao bolso do casaco. Seus dedos procuraram algo que ele não tinha planejado carregar naquela manhã, mas que de alguma forma sempre levava consigo. Uma caixinha de veludo. Quando ele atirou, o ar pareceu congelar. Os olhos dela se arregalaram, não por causa da caixa, mas pela impossibilidade daquilo. "Este anel", ele começou, a voz mais suave que o ar, "não era para você. Anos atrás, eu o comprei para outra pessoa, alguém que eu achei que seria meu para sempre." Ele fez uma pausa, a garganta apertada. "Ela morreu antes do casamento. Acidente de carro. Guardei o anel em uma gaveta. Por quase uma década ninguém jamais o viu. Ninguém sequer sabia que ele existia." Os olhos de Amara voltaram a brilhar, não pelo anel, mas pela história por trás dele. "Eu não trouxe isso como um novo pedido. Trouxe porque costumava representar um amor que eu não consegui proteger. E, de alguma forma, depois daquela noite na Cidade do Cabo, quando eu estava fazendo as malas, simplesmente o coloquei no casaco. Não foi de propósito, mas eu fiz. E ele está comigo desde então." Ele abriu a caixa. O diamante não brilhava como nos filmes. Ele apenas cintilava suavemente sob a luz do hospital, calmo e sincero. "Você é a única que já me fez querer ser alguém melhor, e eu não fui. Mas se ainda existe alguma parte de você que acredita no que fomos, por favor, deixe-me passar o resto da vida tentando consertar. Não pelos meninos, não por culpa, mas por amor. Amor de verdade. Aquele tipo que eu fugi por tempo demais." Ele respirou fundo. "Aquele tipo que parece um precipício antes da queda. Casa comigo, Amara." O tempo parou. Amara levou a mão aos lábios, as lágrimas voltando a cair, mas dessa vez de outro lugar. Alívio, libertação, espanto. "Seu idiota", ela sussurrou. "Achei que você nunca voltaria." Marcos soltou uma risada trêmula, o peito se erguendo com algo que quase parecia paz. "Mas eu voltei", disse ele suavemente, segurando a mão dela como se fosse sagrada. E ela assentiu, devagar, suavemente, trêmula. Do lado de fora do quarto, duas enfermeiras fecharam a porta com cuidado. Uma enxugou uma lágrima e sussurrou para a outra. Eles foram feitos um para o outro. 3 dias depois, um carro cinza carvão entrou na estrada ladeada de árvores que levava à propriedade da família Hale. Amara estava sentada no banco de trás, o cabelo preso,
os braços envoltos delicadamente ao redor dos dois meninos gêmeos, que dormiam profundamente contra seu peito. Ao lado dela, Marcos olhava fixamente para a frente, maxilar cerrado, os dedos tamborilando levemente no joelho. Um hábito familiar, sempre que se preparava para uma batalha que não conseguia prever. Aconteça o que acontecer lá dentro, disse ele em voz baixa. Não recue, eu estou com você. Amara assentiu, os lábios comprimidos, não por medo, mas porque sabia que estava prestes a entrar em um mundo onde um amor como o deles nunca fora bem-vindo. As portas da frente se abriram para um longo corredor acarpetado de veludo, iluminado por um lustre imenso que banhava o espaço em elegância e frieza. No final do corredor estava Eleanor Hale, mãe de Marcos, como uma estátua esculpida em cristal, impecável, orgulhosa e pronta para cortar com o olhar. Ela olhou para Amara, depois para as crianças e, por fim, para Marcos. Seu olhar caiu centímetro por centímetro, até que o silêncio se tornasse sufocante. Você não pode estar falando sério, Marcos. Trazer isso para nossa casa? A palavra isso não precisava de explicação. Estava carregada de desprezo, preconceito e a arrogância típica de famílias ricas e tradicionais. Marcos deu um passo à frente, colocando-se entre sua mãe e sua família. Esta é minha esposa. Estes são meus filhos. Se você não puder falar com respeito com eles, então não diga nada. O ar se partiu com a tensão. Eleanor enrijeceu, os lábios se curvando levemente, a voz afiada como veneno. Ela não é uma de nós. Você tem ideia do que isso faz com o nome Hale? A imprensa, os investidores, nosso legado. Eu não me importo mais com o legado, interrompeu Marcos. Sua voz não era alta, mas era firme como aço. Passei a vida toda me apresentando para esta família, buscando sua aprovação. Marcos não se lembrava de quantos passos deu após vê-la, mas se lembrava perfeitamente do instante em que o tempo parou quando seus olhos se encontraram. Um segundo, um suspiro, mas o mundo inteiro congelou. O rosto dela, pálido de dor, as tranças encharcadas, o peito subindo e descendo com cada contração. E ainda assim, aqueles olhos, os mesmos que um dia o olharam como se ele fosse tudo, agora cheios de medo, incredulidade e algo mais, tristeza. Antes que ele pudesse se mover, a equipe médica a levou para a sala de parto. As portas se fecharam com força, deixando Marcos sozinho no corredor estéril e silencioso. Ele afundou-se num banco de metal, as mãos trêmulas, não de medo, mas de percepção. Ela estava grávida, e muito provavelmente ele era o pai. Uma tempestade de perguntas o atravessou. Por que ela não lhe contou? Por que estava sozinha? Ele a abandonou? Ou foi ela quem escolheu desaparecer? Ele tentou se forçar a voltar. Para a imprensa, para os contratos, para os compromissos do andar de cima. Mas sua mente não conseguia deixá-la. Não conseguia abandonar aqueles olhos cheios de lágrimas. Seu assistente, Lucas, apareceu ao seu lado, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Marcos, o conselho está esperando lá em cima. Mas Marcos não ouviu uma palavra. Os olhos permaneciam fixos na porta por onde Amara havia desaparecido, como se, ao olhar por tempo suficiente, pudesse invocar respostas. Então outro grito ecoou pelo corredor, profundo, cru, devastador. Marcos levantou num salto, o coração batendo no peito como trovão. Ele deu um passo à frente, depois parou, ficando congelado bem diante das portas da sala de parto. Por dentro, tremia como uma criança trancada do lado de fora de um mundo que não sabia como entrar. Nunca estivera tão assustado, nem em cirurgias, nem segurando o cérebro de alguém entre pinças. Mas aquele momento, aquele não saber se a vida que nascia atrás daquelas portas era sua, o deixava completamente impotente e, pela primeira vez em anos, Marcus Hale não sabia quem era ou o que deveria fazer. O corredor permaneceu estranhamente silencioso,
quando as portas finalmente se abriram e uma jovem enfermeira saiu, com o uniforme amarrotado, os olhos levemente surpresos ao encontrar Marcos, ainda parado ali, congelado como uma estátua. Ela ofereceu um sorriso suave, a voz gentil como água. A senhorita Amara deu à luz 2 meninos, ambos saudáveis. Marcos permaneceu imóvel. Gêmeos. Não um, mas 2 vidas pequenas que talvez ele tivesse ajudado a criar e das quais nunca soubera. Suas pernas começaram a se mover sozinhas, como se seu corpo tivesse tomado uma decisão que seu coração ainda não conseguia encarar. Ele entrou pelas portas, seguindo a enfermeira sem dizer uma palavra, sem permissão, sem saber se tinha esse direito. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e novos começos. As luzes eram suaves, mas tudo era visível. E lá, na cama branca, estava a Amara, virada levemente de lado, as tranças coladas à bochecha, a pele pálida, o peito subindo lentamente a cada respiração cansada. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos, estavam abertos, fixos nele no momento em que ele parou no limiar da porta. Ele vacilou um pouco com o peso daquele olhar. Sua voz quebrou o silêncio, não mais alta que um sussurro. Você não deveria estar aqui. As palavras o cortaram, não afiadas, não cruéis, mas frias, honestas. Ainda assim, ele avançou devagar, com cuidado, como se aproximasse de algo sagrado que não tinha certeza de merecer. Parado à beira da cama dela, seus dedos apertaram a lateral de uma cadeira, os lábios tremendo. E então, as palavras escaparam. Não ensaiadas, não compostas, apenas reais. Eles são meus? A pergunta pairou no ar, frágil, inegável, absoluta. Amara o encarou por aquilo que pareceu uma eternidade. Então, sem dizer uma palavra, assentiu uma vez, lentamente. E naquele gesto estavam 9 meses de silêncio, de carregar uma vida sem que a sombra dele jamais cruzasse sua porta. Algo se quebrou dentro dele. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, encostando a testa no colchão, o corpo inteiro tremendo, não de raiva, nem de vergonha, mas de tristeza. O soluço de Amara escapou. Lágrimas que ela havia contido por tempo demais começaram a cair. Depois daquela noite, eu não sabia o que fazer. Você tinha ido embora. Eu não queria implorar para ficar em um mundo ao qual eu sabia que nunca pertenci. Marcos não disse nada. Não havia palavras que pudessem desfazer o que ela suportou sozinha. Mas naquele momento, ele soube uma coisa com absoluta clareza. Ele não podia ir embora de novo. Silêncio. O tipo de silêncio que não apenas preenche o quarto. Ele se envolvia ao redor do peito de Marcos como uma segunda pele. Ele permaneceu de joelhos ao lado da cama onde Amara jazia, exausta, esvaziada por trazer vida ao mundo, completamente sozinha. Seus olhos haviam parado de chorar, mas estavam pesados, escuros com o peso de tudo o que ela carregara. Mas se isso significa abandonar minha esposa e meus filhos, então você me perde também. Eleanor ofegou, mas antes que pudesse responder, outra voz rompeu o silêncio. Charles Hale, pai de Marcos, entrou em cena. Ele não falou imediatamente, apenas caminhou até os berços colocados no canto da sala, inclinou-se e observou os 2 meninos dormindo em paz. Estendeu um único dedo, devagar e hesitante, e o pousou gentilmente sobre a barriga de um dos bebês. A criança se mexeu e, em seguida, agarrou o dedo com a mão minúscula. Eles têm suas mãos, disse Charles tranquilo, mas mais alto que qualquer bênção que Eleanor já havia dado. Marcos olhou para trás, os olhos suavizando. Atrás dele, Amara permanecia imóvel, em silêncio esse tempo todo, até erguer o queixo e dar um passo à frente. Encarou Eleanor nos olhos. Eu não vim aqui para ser aceita, disse calmamente. Eu vim porque o homem que amo quis compartilhar sua família. Mas, aceite ou não, eu não vou embora. Eleanor congelou. Por um longo momento, ninguém se moveu.
Então, do canto da sala, uma jovem prima de Marcos se aproximou dos berços, observando um dos bebês. Ela deu uma risadinha quando o bebê agarrou seu dedo. O ar não mudou completamente, mas algo se quebrou. Não era perdão, mas um começo. Marcos passou o braço em torno de Amara, puxando-a para perto. Esta família vai mudar ou vai ficar para trás, disse suavemente. Mas eu não vou deixar meus filhos crescerem, achando que são menos só porque a mãe deles não nasceu no seu mundo. Uma semana depois, Marcos discretamente levou Amara e os gêmeos embora da propriedade Hale. Sem despedidas, sem anúncios, apenas um bilhete deixado sobre a mesa de centro de Mogno. Escolhemos construir um lar, não sobreviver em um campo de batalha. O carro deslizou por estradas à beira do lago, longe do centro da cidade e em direção aos subúrbios tranquilos, onde as águas imóveis refletiam o céu e bordos vermelhos decoravam o horizonte como chamas ao vento. No fim de um caminho de pedras estava a casa, não grande, nem chamativa, mas construída com o tipo de cuidado que só vem de um sonho. A porta de madeira castanha se abriu, revelando um espaço inundado por luz natural, cortinas brancas, sofás de linho claro e uma única fotografia em preto e branco na parede. Um momento congelado de Amara sorrindo sob a chuva em Santorini, com o cabelo encharcado e os olhos iluminados. Amara parou no batente. Não disse nada, apenas ergueu a mão para tocar delicadamente a foto. Você se lembra daquela noite? Perguntou Marcos. Mandei alguém recriar a imagem pela memória. Achei que, se não pudéssemos voltar àquele momento, talvez pudéssemos viver dentro dele. O quarto dos bebês ficava ao lado da suíte principal. 2 berços brancos já estavam prontos, com os nomes entalhados na madeira, Elias e Theo. Acima deles, um móbile girava devagar, com nuvens e estrelas penduradas em fios de lã macia. Tudo estava pronto, não às pressas, mas com intenção. Como se Marcos tivesse sonhado com aquilo muito antes de admitir para si mesmo. Naquela primeira noite, Amara se encostou nele na varanda, os bebês dormindo por perto. A brisa trazia o perfume de lavanda do Jardim dos Fundos, o mesmo perfume que Marcos lembrava da noite em que se conheceram. Eu não sabia o quanto precisava disso. Ela sussurrou. Nem eu, ele respondeu. Passei a vida entre paredes frias, onde o sucesso é medido por capas de revista e legado. Mas aqui, esse silêncio é algo que eu nunca tive. Amara se virou para ele. Você acha que a gente vai ficar bem? Marcos não respondeu de imediato. Afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e disse baixinho. A gente não precisa ser perfeito, Amara. Só precisa ser real. O casamento aconteceu numa tarde tranquila de fim de semana, com a luz dourada do pôr do sol cobrindo o quintal como mel morno. Não havia instrumentos de sopro, nem grandes mesas de buffet, nem câmeras, nem imprensa, nem convidados reconhecíveis de capas de revistas. Apenas um círculo pequeno, apenas as pessoas que eles realmente amavam. Um jardim coberto de lavanda, vinhas brancas e lanternas de papel, penduradas bem baixas, balançando suavemente com a brisa. Amara não usava um vestido de noiva luxuoso. Escolheu um simples vestido branco de algodão que caía suavemente até os tornozelos, com mangas caídas que mal tocavam seus braços. Sem maquiagem elaborada, sem batom marcante ou rímel grosso, apenas a pele limpa, olhos claros e o cabelo ondulado solto ao vento. Ela parecia mais saída de um poema do que de uma cerimônia. Marcos estava de pé sob um arco de flores com lavanda e orquídeas brancas. Seus dedos apertavam firmemente a aliança de casamento, como um homem prestes a respirar pela primeira vez em anos. Enquanto Amara caminhava pelo caminho forrado de lavanda, Marcos a observava como se tudo antes daquilo tivesse sido apenas um prólogo, cada momento levando até aquele. Os gêmeos, Elias e Theo, foram levados por sua melhor amiga, cada um em terninhos creme,
com bochechas redondas e sonolentas. Quando foram colocados na grama no meio do corredor, Elias se sentou, enquanto Theo engatinhou alguns passos à frente. Depois parou, olhando para os pais como se sentisse que algo sagrado estava acontecendo. Não havia pastor, nem votos ensaiados, apenas vento, flores, luz dourada, e duas pessoas que um dia se perderam, agora escolhendo amar de novo, totalmente despertas. Marcos falou primeiro. Não olhou para o papel dobrado na manga, olhou direto para Amara e falou com o coração sem escudos. Me apaixonei por você na chuva de Santorini, mas naquela época eu não sabia o que era amor de verdade. Achei que fosse paixão, um momento. Mas agora eu sei. É quando você está cansada demais para falar, mas ainda assim, me olha. Quando você carregou nossos filhos sem ressentimento. Quando seu silêncio foi mais forte que todo o barulho que eu fiz. Amara engoliu em seco, colocou uma mão no peito, respirando fundo. Nunca achei que alguém me chamaria de esposa um dia. Aprendi a viver sozinha, a dar à luz sozinha, a criar filhos e não esperar que ninguém voltasse. Mas você voltou. Não porque precisava, mas porque escolheu. Ela tirou um pequeno papel, mãos tremendo. Prometo não te amar da forma que o mundo espera, mas à minha maneira. Honestamente, desajeitadamente, mas nunca pela metade. Nem sempre estarei certa, mas sempre estarei aqui. Para errar com você, consertar as coisas e viver com você. Marcos riu baixinho, entre lágrimas, enxugou o rosto e tirou uma aliança simples de platina. Sem pedra, sem brilho, mas reluzente na luz do entardecer. Essa aliança, disse ele, não é para te lembrar que você é minha esposa. É para te lembrar que eu te escolhi, e vou te escolher todos os dias. Eles trocaram alianças, e então se beijaram. Ninguém aplaudiu, ninguém comemorou, mas todos ficaram imóveis, porque tinham acabado de testemunhar algo tão verdadeiro, tão belo, que exigia silêncio. Lá longe, o vento passava pelos campos de lavanda, as lanternas tremiam, e a última luz do dia os envolvia como uma bênção silenciosa do próprio céu. À medida que os convidados se dispersavam, risos se transformavam em sussurros, e a luz dourada dava lugar às sombras da noite. Naquela noite, após o casamento, a pequena casa caiu em silêncio. As lanternas de papel ainda flutuavam no jardim, balançando suavemente, lançando sombras sobre a varanda onde Marcos estava. Ele segurava uma mamadeira morna, observando através da janela enquanto Amara embalava Theo, cantarolando uma melodia mais baixa que um sussurro, como uma canção de ninar, feita para o próprio coração. Elias já dormia no berço, mas Theo, desde a cerimônia naquela tarde, se recusava a descansar longe dos braços da mãe. Marcos não perguntou por quê, apenas observava sua esposa, seu filho, aquele silêncio iluminado pela luz suave. Então Amara olhou para ele, deu um pequeno sorriso cansado e assentiu. Sem palavras, Marcos entrou no quarto e pegou Theo gentilmente de seus braços. O bebê se aninhou em seu peito, a pele macia contra sua camisa, o coraçãozinho pulsando forte e pequeno, como uma melodia particular, feita só para o pai. Pela primeira vez desde o nascimento dos gêmeos, Marcos não sentiu medo, nem de errar, nem de ser imperfeito, nem de abandonar o homem que havia sido. Porque a estranha verdade era, ele não queria mais ser aquele homem. Já tinha sido um neurocirurgião de renome mundial, sob luzes cirúrgicas e manchetes de revistas. Chamavam-no de brilhante, mãos de ouro, símbolo de sucesso. Mas ninguém jamais o havia chamado de pai. Ninguém havia estendido os bracinhos, agarrado sua camisa e confiado nele sem condição alguma. Na manhã seguinte, Marcos acordou mais cedo que o normal. A luz do sol entrava pelas cortinas de linho. Ele foi até o quarto dos bebês, pegou os gêmeos e foi na ponta dos pés até a sala para que Amara pudesse dormir um pouco mais. Estendeu um cobertor no chão, deitou os meninos lado a lado
e se deitou junto com eles, uma mão acariciando os cabelos de Elias, a outra segurando a mãozinha de Tel. E naquele momento, sem aplausos, sem holofotes, Marcos sentiu algo que nunca havia conhecido de verdade: paz, não vinda de conquistas, nem de admiração, mas de duas alminhas respirando ao seu lado, e de uma mulher que acreditava nele com tudo o que tinha. Ele não precisava se tornar mais nada, não precisava provar nada, nem vencer, só precisava estar ali, plenamente presente com eles. Quando Amara acordou e entrou na sala, vendo seu marido deitado no chão, os gêmeos dormindo ao seu lado, ela não disse uma palavra, apenas ficou ali, em silêncio, com a mão sobre o coração, sorrindo. Por um segundo fugaz, ela pensou: se existe um lugar como o paraíso, talvez se pareça com isso. No mês seguinte, Marcos recebeu um convite para palestrar em uma conferência médica internacional. Um daqueles eventos onde seu nome já fora sinônimo de manchetes e capas de revista. A princípio, pensou em recusar, mas ao começar a digitar o e-mail, Amara colocou suavemente a mão sobre a dele. Você não pode viver para sempre nas sombras, disse ela baixinho. Não porque você precise de reconhecimento, mas porque você merece viver plenamente. Marcos fez uma pausa, depois assentiu. Naquele dia, subiu ao palco usando um terno cinza grafite, sem gravata, cabelo bem cortado, olhar firme enquanto centenas o observavam. Começou com a compostura de sempre, falando sobre neurologia, avanços no tratamento cognitivo, ensaios clínicos. Mas, no meio da palestra, ele parou. O silêncio se prolongou, como se ele estivesse ouvindo sua própria voz pela primeira vez. Sabe, começou novamente a voz mais baixa. Eu costumava pensar que sucesso significava ver meu nome em revistas científicas, ser convidado para conferências como esta. Achava que os holofotes eram o destino final. Ele olhou diretamente para a câmera. Mas ultimamente, aprendi que a luz nem sempre vem do palco. Às vezes, ela vem da sala de estar, quando meu filho se vira sozinho pela primeira vez, da voz da mulher que amo enquanto canta canções de ninar, do jeito que ela me olha, não como médico, mas como um homem aprendendo a ser pai. O auditório prendeu a respiração. Eu tenho filhos, 2 meninos, e me casei com a mãe deles, a mulher mais corajosa que já conheci. Ela não precisa do meu sobrenome para provar seu valor, mas eu preciso dizer o nome dela, porque ninguém me ensinou mais sobre humanidade, compaixão e perdão do que Amara. Ele fez outra pausa, então olhou diretamente para Ulia Lente. O nome dela é Amara Wells. Ela é médica, mãe, minha esposa, e a razão de eu estar aqui sem medo. Uma salva de palmas começou ao fundo da sala, depois outra e mais outra, até que o salão inteiro ecoava com uma ovação de pé, não por suas conquistas, mas pela verdade que ele acabara de tornar visível. Após a palestra, ao sair para o corredor, Marcos viu Amara esperando. Ela usava um vestido simples, os cabelos soltos sobre os ombros. Quando seus olhos se encontraram, ele não disse nada, apenas caminhou até ela, segurou sua mão e a beijou diante de todos. Ninguém se chocou, ninguém contestou. Havia apenas uma coisa inegavelmente presente entre eles: luz. Numa noite, depois que os gêmeos adormeceram, Marcos sentou-se sozinho em seu escritório. Sobre a mesa, a caneta tinteiro que seu pai usava, ao lado de uma página em branco. Sem título, sem esboço, apenas silêncio, esperando algo verdadeiro chegar. Ele começou a escrever, não com um plano, mas com a esperança silenciosa de deixar algo para o futuro, para Elias e Tel. Se um dia vocês lerem isto, talvez eu já seja velho, ou já tenha partido. Talvez vocês já sejam pais, ou estejam diante de uma grande decisão. E talvez, assim como eu um dia estive, vocês ainda não saibam quem são. Não escrevo isso para ensinar, mas para compartilhar, como um homem que já esteve perdido, já errou,
e foi salvo por 2 meninos pequenos e uma mulher com mais força do que qualquer pessoa que já conheci. Eu acreditava que sucesso era ser reconhecido pelo mundo, mas aprendi que não importa quem conhece o seu nome. O que importa é quem realmente precisa de você. E a resposta, filhos, são vocês. Se algum dia vocês sentirem que não são bons o suficiente, fortes o suficiente, certos o suficiente, lembrem-se de que eu também senti isso. Mas um dia percebi que o amor não exige perfeição. Ele só pede presença honesta. Vocês não precisam se tornar algo para serem dignos. Apenas vivam com gentileza, amem com sinceridade e admitam quando errarem. O resto, o tempo ensinará. E se alguém entrar na vida de vocês e fizer com que queiram ser melhores, não os deixem ir, segurem firme, como eu segurei a mão da sua mãe. Tarde, inseguro, mas nunca errado. Não espero que vocês se tornem como eu. Só espero que vivam com todo o coração. E quando se tornarem pais, segurem seus filhos como eu segurei vocês. Sem medo, sem arrependimentos, sem pressa. Façam-nos saber que são amados. Mesmo que o mundo lhes vire as costas, sempre haverá um lugar chamado lar onde o pai de vocês os espera. Com todo o meu amor, papai. Marcos colocou a caneta de lado. Não dobrou a carta, apenas a colocou com delicadeza dentro de uma pequena caixa de madeira, na estante ao lado de cadernos que nunca teve coragem de abrir. Lá fora, a canção de ninar de Amara flutuava pelo silêncio. E, pela primeira vez, ele sentiu que não estava apenas vivendo. Estava deixando algo para trás. Todas as noites jantavam juntos. Nem sempre de forma perfeita. Em algumas noites os bebês choravam. Em outras, a comida queimava. Às vezes discutiam sobre quem esqueceu as fraldas. Mas quando a noite caía, Marcos sempre estendia o braço pela cama, encontrava a mão dela e a segurava. Não quero uma vida perfeita, ele dizia com frequência. Só quero uma com você dentro. E então houve uma tarde como qualquer outra. A luz do sol entrava pela janela, projetando as sombras de 4 figuras sobre o chão de madeira. Amara, Marcos, Elias e Theo. Ele observava os meninos brincarem, enquanto ela apoiava a cabeça em seu ombro. Nós não escolhemos o caminho mais fácil, ela sussurrou. Mas escolhemos o certo, ele respondeu. E, naquele momento, nada dramático aconteceu. Sem música crescendo ao fundo, sem frase final de filme, apenas uma família, uma vida real e inteira, feita de pequenos gestos, de escolhas diárias, de amor silencioso. Nenhum final grandioso, porque a verdade é que o amor verdadeiro não termina. Ele continua, nos risos baixos entre as refeições, nas noites em claro com crianças febris, nas mãos dadas, mesmo em silêncio. Era ali, naquele instante simples que Marcos soube. Eles não tinham apenas sobrevivido ao passado, eles tinham construído algo duradouro, algo que mesmo sem testemunhas ou aplausos, permaneceria, como raiz profunda, como promessa cumprida, como lar